Então o tema é esse, a visão do reino de Deus, uma visão aberta do reino de Deus sobre as nossas vidas. Eu digo isso porque é uma verdade absoluta, é uma realidade espiritual, é declarada na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é que o reino de Deus está em plena atuação no mundo. Embora você e eu, por olhar as circunstâncias, por observar às vezes algumas das realidades, a gente chega a duvidar. Mas a palavra é a palavra, e nós não andamos segundo a nossa vista, não segundo as nossas emoções, e nem segundo os nossos olhos humanos. E nós não podemos andar de acordo com a realidade nua e crua dos nossos olhos. Porque o próprio Deus nos ensina que o justo, as pessoas convertidas, justificadas por Deus, pela graça em Cristo Jesus, elas devem andar por fé. Amém? Andar por fé. Esse é um desafio constante nosso, se a gente quer manter o nosso nível espiritual, o nosso ânimo, a nossa vida abundante e vitoriosa em Cristo Jesus. É um projeto constante nosso. Caso contrário, você olhando para a realidade, você pode titubear, você pode ficar confuso, duvidoso e começar a afundar, como aconteceu com Pedro. Quem está entendendo aqui? Pedro, foi dada uma ordem para ele: vem, Pedro, porque Pedro viu Jesus andando sobre o mar, vindo de encontro ao barquinho deles, e todos os discípulos no barco, e ele falou para o mestre: mestre, se é o Senhor mesmo, manda eu estou contigo. E Jesus disse: pode vir, Pedro. Então, debaixo dessa palavra, Pedro se empolgou na fé, e foi. E ele andou sobre as águas, coisa que somente milagre, né? Porque a lei da gravidade não permite, a lei humana, física. Mas, sob o olhar e a palavra do Senhor Jesus, o Pedro continuou andando no mar, até que ele percebeu a força do vento, e observando a força do vento no corpo dele, e olha só que absurdo, já estava andando sobre o mar, mas ele, ao perceber, olha como os nossos 5 sentidos são perigosos muitas vezes, ele percebeu o vento tocando, o vento era forte, diz a Bíblia, e por causa desse vento forte, ele titubeou, falou: acho que eu vou cair, eu vou afundar. Olha, ele não se focou no milagre que já estava acontecendo, e por alguns segundos ele começou a naufragar, a afundar, e ele teve que gritar para Jesus: socorro, Jesus. E Jesus deu a mão e sustentou Pedro, mesmo naquela vacilada de fé, e levantou Pedro, e Pedro não morreu afogado. Sabe, irmãos, Deus tem nos chamado a um desafio de andar por fé e não pelas circunstâncias, não pelos nossos 5 sentidos puramente humanos. Quando eles vacilarem, é óbvio que quando Deus nos deu os sentidos, é para nós usarmos para a glória dEle, para o bem nosso, para o progresso da ciência, mas eles podem nos confundir. E quando isso acontecer, entre a palavra e os nossos sentidos, fique com a palavra. Amém? Porque você sempre será mais do que vencedor, quando andar debaixo de uma promessa, de uma convicção de fé. Os justos, os convertidos, os que foram salvos e justificados pelo sangue de Jesus, pela justiça que há em Cristo Jesus, esses vão precisar aprender a andar por sua fé. Pela fé que Deus deu e pôs no coração, nós vamos andar por fé. Sabe, queridos, e andar por fé está muito ligado à visão que você tem do reino sobre a tua vida. O reino de Deus, ele está em operação, mesmo que você
pelos 5 sentidos fique duvidosa, mas individualmente, cada um de nós precisamos perceber a presença do Rei, a presença do reino em nossas vidas. Isso não é nada de espetacular, nada de especial, é para você, é para mim, é um plano e um planejamento de Deus para a tua vida. E é nesse foco que eu quero ministrar essa palavra. E tem 4 tópicos aqui, mas eu senti de dar só 2 hoje. É a visão aberta para você enxergar plenamente a Deus acerca os atributos de Deus para a sua vida. E eu queria começar mostrando isso em Isaías, no capítulo 6, quando esse homem foi e ficou extasiado, ele ficou impactado quando teve uma visão de Deus e os atributos de Deus sobre a vida dele. Em Isaías capítulo 6, só lembrar, porque é uma passagem muito conhecida dos irmãos. Isaías capítulo 6 fala sobre a experiência que esse homem teve acerca do trono de Deus. Nós estamos falando sobre reino, né? Reino. E ele teve uma visão gloriosa de Deus. E veja como ele descreve no ano da morte do rei Uzias, no capítulo 6, versículo 1. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Amém? Reino de Deus. Quem está no trono? De todo o universo. Quem é o rei de toda a terra? Existe um trono, é de lá que vem governo, vem direção. É um Deus soberano, que em meio às nossas lutas, em meio às nossas batalhas, nós duvidamos muitas vezes da soberania de Deus. Será que Deus não cochilou? Será que Deus não descuidou? Mas sabe, a soberania de Deus é maior do que qualquer situação que possa estar acontecendo na sua vida, boa ou ruim. Deus está assentado no trono. E Isaías teve esta visão, e no verso 1 diz que as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo. Olha aqui o atributo de Deus se revelando a Isaías. Lembra de atributos. Lembra o que Deus é. Lembra o que Deus faz. Aqui é um atributo de Deus, santidade de Deus. E os anjos estavam proclamando para Isaías, esse servo, esse profeta, este homem, proclamando juntos por 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eles clamavam uns aos outros, dizendo isso e proclamando: toda a terra está cheia da sua glória. Olha que visão. Isaías viu que toda a terra, não era só Israel, não era só o templo onde ele estava tendo aquela visão. Vamos supor que um de nós aqui temos uma visão. Isaías foi revelado a ele que a glória de Deus estava cobrindo toda a terra. Sabe lá o que é isso? Todo o planeta Terra. Por ser rei, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça da glória de Deus. Então disse eu, Isaías: ai de mim, porque estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Eu moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos estão vendo o Rei, o Senhor dos exércitos. Diga: Senhor dos exércitos. Ele é o Rei de toda a terra, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Aqui a gente está vendo vários atributos de Deus. E no verso de número 6, então um dos serafins, quando
ao falar do profeta que ele se sentia impuro, um dos anjos, um dos serafins, ou melhor, voou até ele, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Tenaz é um ferro comprido que pega brasas, um trabalho do ferreiro, né, que molda antigamente o ferro. Hoje é o fundidor, mas antigamente era no ferro, num forno, né? E o ferreiro ia moldando a ferramenta. A tenaz é aquilo que tira os ferros, né, incandescentes. Então ela é comprido. E essa tenaz, com o anjo com uma tenaz e com a brasa viva. E verso 7, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou os meus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, meus irmãos, aqui é o relato de alguém que já estava conhecendo a Deus, já tinha conhecimento de Deus, uma vivência com Deus, e num certo momento da vida dele, numa certa experiência, ele teve a visão de Deus e dos seus atributos. Esse homem nunca mais foi o mesmo. Hoje, se a gente for chamar cristão, porque naquele tempo Jesus ainda não tinha vindo, mas esse homem nunca mais foi o mesmo. Ele, de um religioso, passou a ser um experimentador de Deus, alguém que tocou a Deus, experimentou a Deus e viu a Deus de uma forma muito impactante e forte. E ele teve a experiência desses atributos, ele conheceu os atributos de Deus, teve essas experiências que moldou e formou convicções na vida dele. E ele depois foi para a missão, a tarefa de vida que Deus tinha dado a ele. Deus criou Isaías, Deus projetou Isaías, Deus, desde o ventre da mãe de Isaías, ele foi chamado, foi moldado, todos os dias estavam determinados, como o Salmo 139 diz, como eu e você. Mas a partir daquele momento, Isaías começou a cumprir a sua missão de uma forma assim muito mais intensa. Foi startado nele o destino profético dele. Ele deu continuidade àquilo que Deus havia formado ele. Sabe, irmãos, eu quero crer que cada um de nós precisamos ter uma experiência dos atributos de Deus na nossa vida, uma experiência de visão de Deus, como você enxerga Deus, como você tem conhecido a Deus. Sabe, irmãos, nós vivemos época de muito materialismo, muito ciências exatas, muita coisa de laboratório, e muita mentira, muito engano, sabe? Pessoas não sabem quem são. Misericórdia. Eu vi uma entrevista onde duas pessoas dando seus depoimentos, uma delas era opção homossexual, um homem homossexual, depois o outro também, sexo masculino, mas pergunta, e você? O que você é? Eu falei, eu não sei quem eu sou, na verdade eu sou tudo. Não posso falar que eu sou homem hoje, amanhã mulher, no outro dia um bicho. Esses são os tempos que nós estamos vivendo. Esses são os tempos que nós vivemos. A pessoa não sabe bem o que ela é, porque existe uma grande confusão mental, uma grande confusão emocional, psicológica. E se a pessoa hoje, se o cristão hoje não tiver uma experiência real, impactante, ele não vai saber quem ele é e nem qual a sua missão nessa terra. Vai ficar à deriva, de um vento, de um lado para o outro, levado a qualquer vento. E para você saber quem você é e para o que você foi formado, Isaías, com essa experiência, ele nunca mais foi o mesmo. Ele sabia, e ele sentia-se tão pecador, boca impura, falhas, erros, pecados, e o Senhor, vendo que ele
tinha esse reconhecimento, estava constrangido e sentindo arrependido, porque estava vendo a Deus, estava conhecendo a Deus de perto, foi impactado pela santidade de Deus e pureza de Deus. Ele diz: ai de mim que sou tão pecador. E o Senhor providenciou um anjo, ou melhor, um serafim, e veio simbolicamente, isso significa purificação. Aquele serafim pegou uma tenaz, uma brasa viva e tocou nos lábios de Isaías. Óbvio que não era algo incandescente, queimando, destruiria o lábio dele, mas é o sentido espiritual, o fogo do Espírito Santo que queima e santifica a nossa vida, que purifica, assim como o ouro purifica, ou é purificado pelo fogo, que através de fogo, o metal fica mais precioso, o ouro fica mais depurado. Assim também a vida do ser humano fica mais purificada, depurada, fica mais valorosa, fica muito mais preciosa quando é tocada pela brasa viva do altar de Deus. Essa experiência, nós não podemos deixar de falar que ela existe, que é real. Nós não podemos negar a experiência com o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos deixar de falar dessa experiência. E como eu poderia falar se eu não tiver essa experiência? Nós não podemos andar na teoria de uma experiência, mas na experiência de fato. O cristianismo não é apenas uma acepção mental, não é apenas um conhecimento cognitivo, mental. Mas a vida cristã é uma experiência de conversão, de novo nascimento, de experiência com a glória, a presença dos atributos de Deus. O nosso Deus não é um pedaço de pau, não é feito de ferro fundido, não é de barro nem de cerâmica. O nosso Deus vive e reina e está sentado no trono, reinando. Ele é soberano. Por mais que a ciência quer destruir a figura de Deus, por mais que os pecadores querem anular a presença de Deus, porque se Deus é assim, Deus criou e Deus deu direções, eu não quero, eu não me sujeito, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cancelar a ideia de Deus. O ateísmo é exatamente isso. Deus não existe, por quê? Porque eu quero fazer o que eu quiser. Eu não vou prestar conta, ou melhor, para eu não ter a minha consciência culposa, que eu vou prestar conta a um Deus que pede que eu seja de determinada maneira, que eu viva de determinada maneira, que eu tenha uma moral determinada, que eu tenha uma conduta ética determinada, e eu não quero, o que eu faço? Eu cancelo, eu digo: Deus não existe. É óbvio. E nós vivemos uma luta, uma terrível guerra moral, espiritual, ética, um terrível bombardeio de ideologias contrárias à palavra revelada de Deus. E para que rompa tudo isso, a experiência com Deus, ela é profundamente transformadora e ninguém consegue tirar de nós. Aleluia! Não tem condições. Uma certa vez eu havia me convertido depois de semanas. Eu estava andando na rua, voltando para casa, e vinha ideias malucas na minha mente. Um bombardeio. Uma delas, a mais besta possível. Passou um cachorro na minha frente, eu voltando do culto, passou um cachorro assim, e eu olhei para o cachorro, instintivamente falei: sai, Jesus. Eu falei: eu pequei contra Deus, blasfemei. Na minha mente começou aquela acusação. Olha só que besta, que pensamento mais esdrúxulo. Mas na minha mente, de um recém-convertido, de um jovem, eu falei: eu pequei contra Deus. Olha, blasfemei, chamei o cachorro de Jesus, e eu não gosto de Deus. Recém-convertido, uma semana e meia, graças a Deus, e como é importante ter alguém que você tem liberdade para falar, mesmo aquelas coisas ruins, mesmo as coisas bestas que a gente pensa.
E aí, eu falei para o meu discipulador na época, era o Moisés. Terça-feira a gente se encontrava, tinha um estudo da palavra, um compartilhar, e depois eu chamei ele à parte, falei, Moisés, aconteceu isso comigo. E ele, com muito carinho, entendimento da palavra, me explicou, e falou, próxima vez que acontecer isso, você repreende, diga, eu repreendo em nome de Jesus, porque isso é um espírito imundo, colocando um pensamento na tua mente para você fazer, e para você sentir como você se sentiu. Olha, coisa boba, tá bom. Aprendi, pratiquei, porque veio outros pensamentos. Na semana seguinte, o diabo não satisfeito com os pensamentos que tinha colocado em mim, ele colocou outro. Ele começou a semear na minha mente. A Bíblia não foi escrita por Deus, foi escrita por homens, e homens são errados. Então, a Bíblia é um livro comum. Do nada. Eu andando da mesma forma, conversando com Deus, de repente vinha aqueles pensamentos e me deixavam duvidosos. Falei, meu Deus, é mesmo, né? Eu comecei a concordar com aquela voz interna, é mesmo, é um livro, né? Como que as pessoas acreditam nisso? Eu me pegava aquele pensamento e falava comigo mesmo, meu Deus! E eu sentia aquele receio, aquele medo, como? E aí eu fui para o discipulador de novo. Terça-feira encontramos juntos naquele, como é bom, né? Ter grupo de estudo bíblico na casa, durante a semana. A gente não precisa esperar domingo, às vezes nem consegue falar com as pessoas no culto. E na terça-feira à noite eu encontrei com aquele grupo novamente, tivemos um estudo bíblico, oração, compartilhar. E depois eu falei para Moisés, Moisés, aconteceu isso. Ele novamente, com muita paciência, com muito amor e entendimento, foi explicando para mim. Falou, Pedro, é assim, você está recebendo um grande bombardeio, porque você acabou de sair das garras do inimigo. Você rompeu com uma vida passada e Deus vai te usar grandemente. Então, fique posicionado. Quando acontecer isso, você repreende novamente e diz, está escrito. Como Jesus repreendeu o inimigo. E sabe numa coisa? E aí ele me falou, você teve uma experiência com Jesus? Eu falei, claro, Moisés. Nossa, ele mudou a minha vida, eu recebi Jesus naquele dia, e a minha vida se encheu de paz. Eu não sou mais o mesmo, eu rejeitei algumas coisas que eu tinha costume de fazer, e pá. Ele falou, então, quem que pode tirar isso de você? Se um ateu falar para você que Deus não existe, você vai acreditar? Qual é a maior prova que ele existe? Porque está na minha vida, eu o senti. Eu recebi. Então a maior prova de que Deus existe é o que Ele já fez por você. Ponto. E eu me apeguei e, mais uma vez, batalha espiritual. Vinha aquele pensamento, eu repreendia e fazia afirmações da palavra de Deus e declarava minha fé na verdade revelada por Deus. Foi homens que o Espírito Santo inspirou, sim, e foi escrito tudo aquilo que Deus queria que fosse para o nosso entendimento e para viver a vida cristã que Ele deseja. Esse livro eu confio. E vinha aqueles bombardeios, eu afirmava minha fé e orava, e repreendia, até que foi. E as lutas foram diminuindo nesse sentido. E foram vindo outras, mas para trazer experiência de crescimento na minha vida espiritual, na minha vida pessoal. E assim, se eu não tivesse tido uma experiência real com Jesus, eu certamente tinha caído. Eu já tinha me afastado naquela época. Eu vejo que Moisés precisou ter essa experiência também. Moisés, ele havia matado um egípcio. Por quê? Porque estava perseguindo e torturando o povo de Deus. E ele se compadeceu e matou um egípcio. Assassinou e fugiu. E quando ele estava nessa situação, Deus apareceu a ele. Precisava ter uma experiência marcante. E em Êxodo capítulo 3, no capítulo 3, Deus se revelou para Moisés. E ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro.
e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. No capítulo 3 de Êxodo, no verso 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Olha que experiência também espiritual, semelhante a de Isaías, que teve a visão aqui. Ele foi manifestação de um anjo, e numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, algo sobrenatural. Então disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou dizendo: não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E aí Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra para uma terra ampla, que mana leite e mel. E aí Deus falou para Moisés: eu estou te chamando para libertar esse povo. E você já sabe a história. Ele pulou para trás, disse: não, eu não tenho como falar, eu sou fraco de língua, eu não tenho habilidade, não tenho capacidade. Em outras palavras, ele quis pular para trás. Aí Deus colocou Arão para ir junto com ele. Deus fez tudo o que precisava para que esse homem cumprisse um chamado, um propósito na vida dele. Teve uma experiência marcante. E por que não lembrar de Paulo? Em Atos, no capítulo 9, ele como um perseguidor de cristãos, ele como alguém arrogante, um homem conhecedor da lei do Antigo Testamento, da lei dos Hebreus, ele era um excelente homem da lei, como se fosse hoje um promotor, conhecedor das leis, e ele a caminho para matar cristãos e prender cristãos. Nessa estrada, a caminho de Damasco, Paulo teve uma grande experiência com Deus. Ele teve uma experiência dele com Deus, e a vida dele nunca mais foi o mesmo. Deixa eu te falar, o Isaías precisava da experiência com Deus, no nível que ele precisava, e no nível que Deus queria levá-lo a fazer. O Moisés precisava de uma experiência à altura da missão que Deus tinha para ele também, e na altura da experiência dele. Você imagina se Moisés não tivesse convicção de que Deus estava fazendo com ele, se ele iria cumprir a missão na vida dele? Não. Ele seria tido como um assassino, a sua consciência estaria perdida para o resto da sua vida, seria um reles mortal, ele seria um homem destruído pela sua própria paixão humana que quis livrar um egípcio, estaria perdido, fugitivo para sempre. Mas Deus tinha um plano na vida dele, e ele viu que esse homem era digno de ser perdoado, porque foi um impulso, uma paixão para defender alguém, uma causa. E Deus o chamou e deu uma grande missão, missão que nem mesmo ele se sentia competente, capaz. Como quem sabe você tem uma missão de Deus para a tua vida, mas você não se sente incapaz, você se sente aquém. Você é alvo de uma grande experiência que Deus quer dar a você também, porque Ele não quer deixar você no mesmo estado, na mesma condição. Ele precisa que você arranque, que você tenha o start, que você comece a andar, caminhar, correr, para fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. E a tua experiência vai ser à altura do teu chamado.
Você não fique parado. Você não fique esperando as coisas acontecer. Busca Deus, porque Ele vai te dar a experiência que você precisa com Ele. Vai ser igual a de Moisés? Talvez não. Igual a de Isaías? Talvez não. E igual a de Paulo? Talvez não. Mas na sua experiência você vai ser transformado por Deus. Ele vai marcar a tua vida para você ter uma experiência com Ele que você precisa. Quem está entendendo aqui? Para você não ficar mais confuso quem eu sou, para que eu estou aqui, no meio de tantas vozes e tantas experiências, tantas ideologias e tantas opiniões, você pode estar confuso de quem você é e para o que você está aqui. E nesse caso é só uma experiência que é você e Deus. É você e Deus. E a altura daquilo que Deus tem te chamado. Cada um vai ter um nível de experiência necessária para romper com a sua vida, para você subir, para você vencer, para você ter uma vida abundante com Deus e vitoriosa. Presta atenção, Deus não te chamou para você ficar no marasmo, você ficar estacionado, você ficar perdido e perdida. Não, você é alguém muito especial, criado pessoalmente pelo Criador e chamado para ser filho e filha, e Deus tem dado uma missão, um propósito para a sua vida. E para isso você precisa saber quem você é e para que Deus te chamou. E só numa experiência dos atributos de Deus que você vai desempenhar. Amém? Segunda visão aberta do reino de Deus. Aqui no caso, para você entender e conhecer o rei e os atributos do rei. Segundo, você precisa ter uma visão aberta para enxergar a presença de Deus e os recursos dele para a tua vida, para o teu momento, para a tua experiência. E ele é um Deus assim. E eu quero ilustrar com 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. É essa experiência é marcante. 2 Reis, capítulo 6. Veja que experiência preciosa. Nós vamos ler o verso 16 em diante. Mas, só para você entender aqui, o rei da Síria estava em guerra com Israel. Só que em Israel tinha um homem chamado Eliseu, um homem de Deus, um profeta, que Deus revelava coisas a ele. Então quando o rei da Síria tramava uma estratégia para guerrear e pegar o Israel de surpresa e abater Israel, Eliseu tinha uma revelação e contava para o rei de Israel, e assim o rei de Israel se preparava e vencia, sabia a tática do inimigo. E o rei da Síria ficou intrigado, falou: o que está acontecendo? Aí falaram: é porque lá tem um homem de Deus que revela as coisas para Israel. E aí então o rei da Síria juntou o seu poderio, os seus carros e cavalos, seu exército, e foram até onde Eliseu estava. E aí o negócio pegou. Eliseu estava numa baixada, e ao redor, nas montanhas, veja o que aconteceu. O exército dos sírios ficaram bem em cima do local onde eles estavam. Eliseu, e tinha o seu ajudante, um jovem ajudante, um moço que cooperava com Eliseu, um funcionário de Eliseu. E eles estavam naquele lugar. E então o rei da Síria enviou para lá carros
carros fortes, cavalos, tropas, chegaram de noite e cercaram esse lugar. Veja o verso 15 agora. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Claro que esse moço estava com muito medo, porque viu cercado de todo aquele exército. E aí no verso 16, Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Os que estão, isto é, os soldados, os carros, os cavalos, são mais aqueles que estão conosco do que estão com eles. E o moço disse: como assim? E veja o verso de número 17. Então Eliseu orou e disse: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos deste moço, para que ele veja. E que oração poderosa. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. O que significa isso, né? Fogo, carros de fogo, cavalos de fogo, e em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Senhor, fere, peço-te, esta gente toda, esses soldados todos, esse exército de cegueira. E aí o Senhor ouviu a oração de Eliseu, feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu, e houve uma vitória, uma maravilhosa da parte do Senhor naquela noite. Os carros e cavalos de fogo do Senhor, os soldados de Deus espirituais, os anjos, fizeram a obra que Eliseu e o moço não conseguiriam mais nunca na vida, humanamente, com os recursos. Veja então, sabe, nessa visão, o que nós temos de ensino do Senhor? O que você pode aprender com isso? Se toda revelação, se toda a história bíblica tem um fundamento para a nossa vida espiritual hoje. O que você pode aprender acerca de Deus? Sabe, meus irmãos, por isso que nessa noite o Senhor tem pedido para eu ministrar que os teus olhos espirituais sejam abertos para ver o reino de Deus. Ver o reino e ver os recursos, ver os atributos de Deus, tudo que Ele é para você, você vai ficar extasiado, transformado, sabendo qual é o teu chamado, qual a tua missão. E segundo, nessa visão, você saber os recursos que Deus tem à tua disposição, saber onde está a presença de Deus, onde está Deus, onde está o meu Deus? O meu Deus estará aonde eu precisar, aonde eu estiver necessitado, Ele estará lá com os seus recursos. Ora, para me proteger, no caso de Eliseu, foi de uma situação de proteção. Eles estavam realmente ameaçados de morte, eram para morrer. Proteção. Deus enviou os recursos. O moço não enxergava, mas Eliseu tinha a visão já. Amém ou não? Olha a importância, o valor de você ter a visão aberta acerca dos recursos do reino, do que Deus tem colocado ao teu redor, Deus te deu para você vivenciar e experimentar. Sabe, ora é protegendo, ora o Senhor está com os seus recursos para te suprir materialmente em momentos de necessidade. Quem está entendendo aqui?
O Senhor vai suprir, Ele vai ser provisão para a tua vida, acerca daquilo que você está precisando do recurso. Ele vai dar na medida ou extrapolar a medida, mas o fato é que Ele vai estar contigo. A visão tua é o que vai determinar a tua experiência, a tua vitória. E na medida da nossa visão, nós vamos caminhar. É na medida da tua visão que você vai se sentir bem ou mal. É na medida que você consegue enxergar com os olhos da fé, ou os olhos espirituais, é que você vai ter uma vida mais vitoriosa ou menos. Quando você vive uma vida amedrontada, você sofre. Quando você tem uma vida corajosa, você vai para frente. Eu e você podemos viver a mesma situação. Você reagir de uma forma e eu reagir de outra. Por quê? O que faz essa diferença? É a nossa visão da vida, nossa visão de Deus, a nossa experiência acerca do que eu vejo, do que eu creio no meu Deus. Os recursos dele são invisíveis, mas reais. São espirituais, mas poderosos para intervir. Que tremenda visão! Eu oro para que o seu olho, o meu olho, os nossos olhos sejam abertos para enxergar os recursos que Deus tem colocado ao nosso redor. Nesse caso, volto a dizer, eram carruagens de fogo, anjos de fogo, que um estava enxergando e o outro não. Um mais experiente com Deus estava enxergando, o outro menos experiente, o moço ainda não. Mas o Senhor usou o homem mais experiente para orar, para que o menos experiente enxergasse, tivesse o privilégio de perceber que maior número eram aqueles que estavam do lado deles do que do lado do inimigo. Tinha muito carro e carruagem do exército da Síria lá para atacá-los, mas Deus colocou muito mais carros e cavalos espirituais de fogo para fortalecer esses dois servos, Eliseu e o seu moço. Sabe, meus irmãos, é algo que eu tenho orado muito a Deus para abrir os olhos do nosso entendimento, para crer, para que você e eu, a gente não viva amedrontado, acovardado, assustado, retrocedendo, mas que com visão de Deus, visão dos recursos de Deus para a nossa vida, você avance, vá em frente, alcance o teu destino, profetizado por Deus, escrito no livro da sua vida. Todos os nossos dias foram escritos e contados, sendo nenhum deles havia ainda. Eu preciso crer que esses dias eu viverei, cumprirei um chamado de Deus, uma missão para a minha vida. E quero te dizer uma coisa: quando o ser humano não tem perspectiva de quem ele é e para que ele veio ao mundo, qual é o senso de destino dele, é uma vida vazia, é uma vida sem sentido, sem valor. Mas quando o ser humano sabe quem ele é, e para o que ele veio, e para onde ele vai, a vida se torna uma aventura a cada dia. Se torna uma aventura muito bonita, bela. Eu não preciso desanimar, eu não preciso recuar, eu não preciso prostrar. Eu só preciso enxergar. Eu só preciso ter visão. Olhar fixo os meus olhos para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus. Aquele que morreu por mim para me dar vida e vida em abundância. Aquele que veio para dar sentido para a tua vida, direção, destino. O que você está fazendo da sua vida?
quero dar duas aplicações muito práticas para nós. A primeira visão aberta para enxergar perfeitamente e pessoalmente os atributos de Deus, vai fazer com que você passe a ter a Deus como seu maior valor e tesouro, como aquela pérola de maior valor pela qual você vai, vende tudo para comprar aquela pérola. Ele passa a ser o maior tesouro da sua vida. Quando você tem uma visão da glória de Deus, da presença e do trono de Deus, Ele como Rei de toda a terra, e Ele se revela a você, você se sentirá a pessoa mais especial da face da terra. Você vai se sentir e se perceber com aquela pessoa especial, não sem valor. Você saberá quem é você. Alguém muito especial, criado por Deus, como você foi criado. Você é filho, filha, amado por Deus, pelo qual Jesus morreu e derramou o seu sangue para te salvar. Você tem habilidades que Ele colocou em você, você é a pessoa única. Diga, eu sou único, única. Deus só fez você do jeito que você é, com os seus atributos, suas características, o seu DNA. Você tem um pedigree. Você não é um cachorro vira-lata, uma cachorra vira-lata, como muitas vezes o mundo quer ensinar. Mas nós somos seres humanos com pedigree, nós temos um registro de nascimento, nós temos um pai. Nós temos um pai celeste que forneceu o DNA para nós. Nós temos a imagem e semelhança dele. Ele que quis nos criar como nos criou. Ele que quis nos fazer como Ele nos fez. Ele que quis te dar características únicas no universo perante todos os seres humanos. Ele que quis e determinou tudo que você poderia viver. Em potencial você tem todos os recursos dentro de você para você viver o melhor de Deus para a tua vida, para você experimentar um crescimento precioso na sua vida como pessoa, como cristão, como ator da sua vida, como atriz da sua vida, como príncipes e princesas que Deus nos criou. Fomos chamados para ser representante dele aqui na terra. Quem eu sou? Eu sou um embaixador, embaixatriz do reino de Deus aqui na terra. Quem você é? Eu sou um filho de Deus criado exatamente como eu fui criado, com as mesmas características que eu fui criado, porque Deus não se confunde, Ele me chama pelo nome. Ele te chama pelo nome, não se confunda. Não deixe as pessoas dizerem quem você é. Busque de Deus saber quem Ele te fez. Quem você é em Cristo Jesus, quem é você em Deus. Aos olhos de Deus, como Ele te vê. Pergunte isso para Deus: Deus, como o Senhor me vê? Não muitas vezes como eu me vejo distorcidamente, segundo aquilo que me falaram que eu sou. Segundo as ideologias que falam como eu sou. Segundo a moda, a maioria diz que eu sou. Como eu me sinto que eu sou. Mas Deus, como o Senhor me vê, como o Senhor me criou, eu quero viver isso tudo que o Senhor colocou dentro de mim. Aleluia. A segunda aplicação da segunda visão de enxergar a presença de Deus e os recursos de Deus em nossa vida. Ao enxergar isso, você não será mais presa do medo, da insegurança, do susto, da ansiedade. A ansiedade de não saber o que vai acontecer, do pavor da morte, da iminência de uma catástrofe. Não. Quando você tem visão da presença de Deus, aonde Deus está, e o que Ele está fazendo, quais os recursos dEle para a minha vida. Quando você tem essa sensação clara, essa experiência, você não vai viver como escravo mais de medo, refém de medo, de ansiedade, de pânicos. Não, você poderá viver sem ansiedade alguma, sabendo que Deus está
presente, caminhando contigo, não te abandonará, não te deixará. Ele dará recursos que você precisa para viver o teu dia a dia e cumprir todo o propósito que Ele colocou sobre a tua vida. Isso traz um descanso de fé, isso traz uma paz interior, isso traz uma segurança sobrenatural, isso traz uma coragem, uma ousadia sobrenatural. Não é humana, porque vem de revelação de Deus. Não é soberba, porque não é centrada na minha força, mas é se orgulhar em Deus. Aquele que se orgulhe em Deus. Isso é autoestima divina. Amém? Você olhar para você mesmo e você dizer diante de Deus: Deus, eu tenho querido e tenho recebido do Senhor visão acerca do Senhor e acerca dos recursos do Senhor na minha vida e de quem eu sou. Então eu vou me empoderar, vou me encher verdadeiramente daquilo que o Senhor tem dado a mim. Eu vou tomar esses recursos e andar pela fé. Todo dia levantar com um ânimo novo no Senhor, se reanimar no Senhor. E se fortalecer mesmo que as circunstâncias ainda estejam difíceis, não alcançadas algumas coisas que você tem colocado para alcançar. Mas viva na iminência de estar vendo o reino de Deus sobre a tua vida. Viva nessa visão. E basta cada dia, porque o Senhor vai te dirigir cada dia para cumprir o plano e o propósito dEle para a sua vida. É singular. E aconteça o que acontecer, seja o que for, Ele será contigo e te dará descanso nesse caminho. Ele te dará alegria nesse caminho. Ele te dará luz para você caminhar. Quem está entendendo, quem está recebendo aqui em nome de Jesus? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está percebendo o que o Senhor quer no sentido de visão? Você abrir os teus olhos e receber essa visão. E entendendo isso, busca Deus para que Ele dê experiências para você. Não se conforme com a experiência do outro. Tem a sua. É a experiência do entrar no seu quarto e orar. É a experiência de você estar andando no seu carro e buscar Deus e orar e falar com Ele. Ele te dá a experiência. É a experiência de você estar tomando banho, começar a adorar, e no meio das lágrimas e oração, o Espírito Santo se derramar sobre você, você ser batizada com o Espírito Santo lá tomando banho. É a experiência de você estar falando com Deus no momento de muita dor, de clamor, de você chorando, abrindo: Senhor, o Senhor te visitar e te dar uma experiência de abrir o céu e falar diretamente com você. Eu creio porque eu já vi isso, eu já experimentei isso, e eu sei que você acredita que pode. O que você precisa, Deus tem a medida para te dar. O que você não pode ficar é ficar à parte. Você precisa tocar nas vestes de Jesus, porque tocando dele vem virtude para você. Você não pode viver na rabeira dos outros que estão experimentando. A minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio. Não, você precisa ter a tua própria experiência com o Senhor Deus, e Ele tem para você. Amém? Eu quero te encher em nome de Jesus com essa palavra. Eu quero te encher para que você seja cheio da visão de Deus. Em nome de Jesus. Essa palavra veio para te limpar, para te exortar, para te motivar a buscar mais experiências com Deus. Única, para que o teu destino seja cumprido. Você não desista. Não desista. Não retroceda. Não desvie do propósito que Deus tem para a tua vida. Está entendendo? Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero que você ore agora em nome de Jesus, porque o Espírito Santo foi liberado a palavra profética. E nesse sentido, quando é liberada a palavra de ensino bíblico, foi trazido revelação. Agora, cada um tem que experimentar e tomar posse disso, falando com Deus. Você não vai experimentar caso você não tenha a tua oração e busca ao Senhor. Aleluia.